Bom dia a todos. Com muita alegria, né, que mais um domingo a gente retorna aqui a essa casa de oração, né, para receber os ensinamentos do Mestre, né, que vão nos ajudar, né, a nossa convivência com essa existência terrena, que no momento nós estamos usufruindo, né, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá, né, de melhorarmos, né, de passarmos por essa escola que é a vida, a terra aqui, né, e para evoluirmos sempre, né. E hoje eu vou falar um pouquinho, para nós pensarmos, né, através de uma coisa muito importante, que é o pensamento, né? O nosso pensamento, né? Que é uma coisa que não para, né? A gente não para de pensar, né? A gente está com a nossa mente trabalhando dia e noite, mesmo quando nós dormimos, nós pensamos, nós sonhamos, né? Então, o pensamento, que move, né, as nossas atitudes, né, os nossos atos. Então ele é muito importante e ele sofre várias influências externas, né? Porque muitas vezes a gente fala, puxa vida, por que eu estou pensando nisso agora? Às vezes não sou eu que estou pensando, né? É algo que está me fazendo pensar naquilo que muitas vezes é bom e muitas vezes não é, né? Então a gente tem que apagar uma coisa, um pensamento ruim na nossa cabeça, com certeza são influências. Influências de quem? De espíritos que estão em nossa volta e de encarnados, de pessoas também que nos influenciam muitas vezes bastante, né? Com as suas palavras, e aquilo fica na nossa mente e a gente não esquece, né? E aí a gente tem que passar uma borracha. Não, isso aí, não vou parar de pensar porque não é bom para mim, né? Então, por quê? Porque não sou eu que estou pensando na realidade, né? Então, o pensamento, ele parece muitas vezes uma coisa boa, né? Quando nós começamos a pensar em determinados assuntos, mas nem sempre é uma coisa boa, né? E os espíritos amigos, eles lembram que pensar nos faz ligar a pessoas, né? As coisas que acontecem conosco, as situações que nós já passamos, que nós nos lembramos, né? E também aos ambientes que a gente frequenta ou frequentou. Aquilo tudo vem continuamente na nossa mente. Nós estamos pensando naquilo. E isso influencia os nossos atos, né? Então, quando nós pensamos, né, nós sabemos que o pensamento, né, é o criador de tudo. E foi Deus que criou, né, em nós esse pensamento, que nos criou como espírito, né, e que criou o universo todo. Ele criou através do pensamento dele que teve, né, de criar tudo isso que existe aqui, essa natureza maravilhosa que nós temos, né, e o desejo dele que teve de criar tudo isso, né. Os espíritos, eles gostam sempre, através de intuições, nos falar acerca das vinculações mentais que nós temos. Porque quando nós temos um sentimento por alguma pessoa, né, imediatamente nós nos ligamos a essa pessoa através do pensamento, né? E quando essa pessoa não faz mais parte de nossa vida, não quer mais fazer parte da nossa vida, nós continuamos pensando nessa pessoa e nos confundimos, porque achamos que pelo fato de estarmos pensando ainda naquela pessoa que
tivemos uma ligação afetiva muito grande, que essa ligação afetiva ainda existe. E quando na realidade não existe. E essa desvinculação, essa ausência que nós temos, né, é muito difícil da gente terminar com ela. Porque por mais que a ausência daquele ente querido, né, não exista mais, ele permanece no meu pensamento. Eu não consigo esquecer, né? E aí eu começo, aquilo vai me fazer bem ou vai me fazer mal, né? É lógico que quando a gente perde um ente querido, nós estamos constantemente pensando nele, sem dúvida, né? Esse sentimento que nós temos de falta física, ele vem sempre através do nosso pensamento, até nós acostumarmos com essa situação. Então é muito importante a gente se conhecer profundamente, para que a gente não faça esse tipo de confusão, né? Será que ainda eu tenho algum sentimento por alguma pessoa, por determinada pessoa, mesmo que ela não esteja presente, ou ela está somente no meu pensamento? Então é muito importante a gente se conhecer, né? E as obras, muitas obras de Chico Xavier, né, que foram psicografadas por ele, elas mostram em detalhes, né, que toda vez que a nossa mente trabalha, ela emite energias. Nós somos energia, né? Então ela emite energia, né? Então ela forma, essa energia forma um quadro que a gente não percebe, mas em nossa volta, né? E essa atmosfera em torno de nós, ela troca energia conosco, né? Sem a gente perceber, né? Então, quando nós emitimos uma vibração ruim, né, negativa para alguma pessoa, que é uma energia que eu estou emitindo, né, antes de atingir essa pessoa, essa energia vai nos atingir antes. Então, nós, por mais que eu consiga atingir o meu próximo com aquela energia negativa, eu já sofri antes toda aquela energia que eu estou emitindo. Então é essa troca que existe, né? Então, quando eu emito uma energia negativa, o maior prejudicado sou eu. É o primeiro. Sou eu que estou sendo prejudicado antes dessa energia negativa chegar no outro. Por outro lado também, quando eu emito, né, uma energia positiva, uma vibração boa para alguém, eu sou o primeiro beneficiado. Eu estou recebendo esse bem antes de chegar no meu próximo. E isso aí vai tudo através do pensamento. Eu que estou pensando, né, em alguém e transmitindo alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Só que eu sou primeiro o prejudicado ou o beneficiado, dependendo da energia que a gente emita. Lógico que a gente está sempre com vibrações positivas ou negativas, né? Dependendo do meu pensamento. Se eu estou numa sintonia alta, eu estou pensando coisas boas, né? Ou num ambiente bom, eu estou pensando coisas boas. Então, o que vai me atingir? Coisas boas, né? Espíritos bons que vão me dar, né, através do meu pensamento, coisas boas para mim naquele momento. Se eu estou numa sintonia muito baixa, né, ruim, eu vou começar a ter pensamentos maus. E aí, maus espíritos, eles aproveitam dessa oportunidade para nos enviar
coisas ruins que vão afetar as nossas atitudes. Muitas vezes fala, nossa, por que eu fiz isso? Né? Não foi você que fez, você foi intuído a fazer isso. Então, cuidado, né? E com pessoas também, porque muitas vezes a gente encontra com pessoas, né, espíritos encarnados, né, que só falam em doença, né? Você está bem? Ah, não, estou com isso, estou com aquilo, estou passando mal, não sei o quê. Aquilo fica na nossa mente. E se eu continuar pensando naquilo, ele vai afetar o meu organismo. Eu vou acabar trazendo para mim, né, esses pensamentos ruins. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente pela sintonia que eu estou, né, e aquilo que está me vindo à mente, né? E quando a gente tem um pesadelo, né, a gente acorda e fala, nossa, graças a Deus foi um pesadelo, né? Porque não foi nada bom, né? Aquilo não vai acontecer e nem aconteceu, mas está na nossa cabeça, né? E a gente acaba depois esquecendo disso tudo, né? Então tem determinadas enfermidades que a gente tem, né? Determinadas doenças que são mais graves, elas contêm energias profundas, essas doenças, dentro de nós mesmos, né? Então quando nós ficamos doentes, né, naturalmente não é só o nosso corpo físico que está doente, né? Já existe uma predisposição no meu espírito. Eu já venho com aquilo antes de afetar o meu corpo físico, não é? E a minha parte psíquica, emocional, está sendo influenciada, né, por esse pensamento, né? E vai afetar o quê? O meu corpo físico. Vai gerar uma doença para mim, né? Isso pode ocorrer normalmente. Então, mesmo que vamos dizer assim, esse pensamento que está na minha cabeça, que vem de situações passadas, de vidas, né, passadas, que eu não me lembro, obviamente, mas que está afetando o meu corpo físico, ele não importa, porque eu já trago comigo, no meu perispírito, essa tendência que eu já tinha, né? E ela vai se agravar e a primeira coisa que vai afetar é o meu corpo físico, se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, né? E existe uma coisa muito grave que os espíritos também espirituais nos contam, é que de uns anos para cá, nós temos, né, constantemente nós estamos vivendo tão mal mentalmente, né, espiritualmente, utilizando o nosso pensamento de uma forma tão ruim, né, que a gente não percebe, né, que nós estamos adquirindo doenças que não faziam parte, né, do meu processo reencarnatório. Então não era para ter aquela doença, mas o meu pensamento é tão ruim que ela acaba provocando essa doença em mim, né? Então, isso aí muitas vezes dificulta diagnósticos clínicos que eu tenho, porque o meu corpo físico não era para ter tido aquele tipo de enfermidade. Estou tendo por influência do meu pensamento, por eu estar tendo pensamentos ruins que estão afetando primeiramente o meu corpo físico, né? É claro que hoje em dia a medicina ela já tem uma facilidade de diagnosticar tudo que a gente tem, né? Pela evolução da medicina. Mas nós sabemos tudo que nós temos, se nós quisermos. Nós sabemos tudo que nós temos, né? A gente toma os remédios, lê as bulas, sabe para que aquele remédio está indicado, né? Então a gente sabe internamente o que nós estamos passando, né? E os médicos também, eles não mentem para nós,
né? Eles falam tudo que a gente tem. E muitas vezes eles nem se preocupam em saber se eu estou preparado, né, psicologicamente para receber aquela notícia do quão ruim eu estou ou por que eu estou tão ruim. Mas aquilo é colocado para nós. Então, nós sabemos muito bem. Então, nós não temos condição de esconder nada, né? E tudo que influencia na nossa vida, né, que passa por nós mesmo, é porque é o sentimento ou que nós passamos para uma outra pessoa, né? Esse sentimento volta para mim, né? Ou é a nossa própria mente que está trabalhando dia e noite, 24 horas seguidas, sem parar, né? Usando o pensamento de uma forma errada e que vai prejudicar o meu corpo físico. Então, o pensamento é uma coisa importantíssima. Ele nos move a tudo que a gente vá fazer, principalmente, como eu coloquei, é energia, tudo é energia, né? E muitas vezes, quando nós pensamos em saúde e não em doença, nós já estamos no caminho certo, porque eu estou preocupado com a minha condição física. Então, em vez de eu pensar na doença, eu vou pensar no que fazer para não ficar doente. Porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. Então, em vez de pensar na doença, vamos pensar na minha saúde, né? Eu preciso fazer isso. Nossa, estou comendo demais, preciso diminuir a minha comida. Estou bebendo muito, preciso diminuir. Por quê? Vai me fazer mal. Então, eu sei exatamente o que eu estou causando no meu corpo físico, né? E a origem, como eu falei, muitas vezes não é física, é mental, né? As pesquisas nos mostram, né, que pessoas no mundo inteiro, elas recebem diagnósticos muito difíceis, muitas vezes até impossíveis. Porém, quando elas não se abatem com esses diagnósticos clínicos, elas aceitam, a sua possibilidade de cura é muito maior, né? Quando eu me abato e me entrego, aí aquilo vai ficar pior ainda. Então eu tenho que enfiar na minha cabeça que aquilo que eu estou tendo, primeiro, eu vou ficar bom, eu vou ser curado. Vou enfiar na minha cabeça e vou pensar só nisso. Não que eu vou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vou me entregar? Aí eu não vou me curar nunca. Vai ser pior ainda, eu vou sofrer muito. E essas consequências, elas vêm no nosso corpo físico, em tudo que a gente faz, que nos move. Por quê? Porque o meu corpo físico, né, é a casa do meu espírito, ele habita o meu espírito. Então, ele faz com que eu tenha um corpo físico bom ou ruim, mas é a minha mente que faz isso, né? E a gente também nunca vai conseguir fazer uma cura total, né, do nosso corpo físico se nós não melhorarmos internamente. E toda melhora que eu tenho é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Sou eu que provoco o que eu tenho, né? Então, tudo que acontece na minha vida, que vem através da minha mente, é criada por mim mesmo, não pelos outros. Ninguém vai me curar, ninguém vai resolver o meu problema. Só eu vou, cada um de nós é que vamos resolver nosso problema. E pensando, né? Pensando bem, pensando alto, né? Para que a gente viva melhor. Então, a ciência nos diz que nós utilizamos apenas 10% do poder, da força do nosso pensamento. Nós podíamos usar muito mais, né? Direcionando bem, lógico, né? Não para fins ruins. Então, é o que eu queria ter trazido hoje, para a gente pensar, né? Pensar como
o que nós pensamos influencia no meu dia a dia, não é? Do meu bem-estar diário, através do pensamento. Então, procurar pensar coisas boas, né? Na hora que eu ouço uma música legal, uma música boa, tranquila, né? A minha mente está se elevando, né? Se eu vou num ambiente bom, né? E que eu estou me sentindo bem, que aquele ambiente não está me fazendo mal, o meu pensamento é bom, né? E quando eu saio desses locais, desses lugares, eu vou estar sempre me lembrando. Então, se eu estive num lugar que me fez muito mal, eu vou me lembrar dele e vai me fazer mal, né? Quando eu estou num lugar bom, num ambiente bom, cercado da minha família, dos meus amigos, né? Uma convivência tranquila, pacífica, eu só estou me lembrando de coisas boas que aconteceram comigo. E logicamente, conosco vão acontecer sempre coisas boas e coisas ruins. Depende de como nós vamos controlar essas coisas, né? Como elas podem ou não me afetar, né? E sempre vão me afetar fisicamente, tá? Então vão gerar perturbações, né? Muitas vezes mentais, né? Doenças físicas, né? Que eu tenho que saber me controlar através do meu pensamento. Então era isso, gente, que eu queria trazer uma coisa tão simples, né? Pensamento, né? Eu não paro de pensar, é impossível, né? Você está sozinho, você está pensando um monte de coisa, né? Boas e ruins, e isso nos influencia. Então, ter muito cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente absorve dos outros, que transmite pensamentos bons ou ruins também, né? E fazer uma filtragem, né? Venha um pensamento de alguém para mim que fica na minha cabeça, nossa, isso não serve para mim, isso não vai acontecer comigo. Aí eu tiro da minha cabeça, né? Esqueço, tento esquecer e tento só pegar coisas boas. Então era isso, né? Espero que a gente sempre tenha a oportunidade de pensar coisas boas, né? Nem sempre é fácil, né? A gente tem tanto problema, né? Isso faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Mas procurar pensar bem no nosso trabalho, na nossa família, nosso lar, né? Para trazer, porque eu, como eu falei, nós transmitimos energia. Então eu trago para mim, para o meu ambiente, energias positivas ou negativas. Então era isso, muito obrigado, que a gente sempre pense que amanhã vai ser melhor que hoje. Nunca o contrário, né? Então hoje não está legal, ou está bom, amanhã vai ser melhor ainda. Ter pelo menos essa fé, né? De que cada dia vai ser melhor que o outro. Vamos pensar positivamente. Muito obrigado, que a gente tenha um domingo tranquilo e uma semana também, né? Bem tranquilo, e nos encontremos novamente domingo que vem, tá? Muito obrigado.